Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. O programa O Espírito da Letra está começando com mais um capítulo do livro Nosso Lar. Nós estamos no programa analisando esta obra de André Luiz, que é tão rica, tão importante, tão bela, porque graças a esta análise nós vamos descobrindo coisas, vamos aprendendo as leis do Espírito que estão escritas na letra do texto. E este é o objetivo do nosso programa. Saudamos você que está já com o seu. Olha o meu aqui, ó. E você? Já pegou o seu? Já arrumou o seu cantinho de leitura? Você vê que em cada programa nós procuramos mudar um pouco a nossa estrutura para que você veja como é possível variar, como é possível adaptar aquilo que você tem à sua disponibilidade de ler no tempo que você possa. Então hoje o capítulo é muito interessante. Capítulo 30, olha, já chegamos no capítulo 30. Você quer saber sobre herança? Quer saber sobre eutanásia? Puxa, nós vamos encontrar André Luiz, capítulo 30, cujo título é esse, Herança e Eutanásia. Surpreso ainda com aqueles ensinamentos que Narcisa, a enfermeira, lhe havia dado acerca da visão de Francisco, o capítulo anterior. Então, ambos estão ali trabalhando, André Luiz ficou de plantão a noite toda, lembra-se? Aí chega Salústio, que era um dos ajudantes, e diz assim: Irmã Narcisa, a nossa Paulina está aí à porta pedindo para visitar o pai, que está internado no pavilhão. Só que, como o pai está agitado, eu, antes de conceder o ingresso de Narcisa, vim consultá-la, se realmente é adequado que a Paulina possa visitar o paizinho. Aí então, a enfermeira Narcisa, com gestos muito carinhosos, diz a Salústio: veja, Salústio, ela tem autorização da ministra para visitar o pai. Ela é uma mulher muito dedicada e está buscando ajudar a família a se recompor, a fazer as pazes. Mande-a entrar com urgência, ela tem coisas a fazer na presença do seu pai. Não passou um minuto, Salústio foi, já veio a própria Paulina. E enquanto isso, Narcisa disse para o André: André, olha, você vai ver que filha devotada, que filha generosa é esta nossa irmã Paulina. E André constata realmente a chegada da entidade, tratar-se de uma mulher linda, um espírito que emanava beleza na maneira de trajar-se, no seu porte, generosidade, tanto que ela não estranhou que o André estivesse presente, porque ela ia relatar um problema da sua vida pessoal, o caso que ela estava vivendo e que ela estava indo ali ajudar, era do seu pai. Talvez ela ficasse constrangida, mas não. Sentindo André Luiz, um espírito bem intencionado, ela dirigiu-se a Narcisa, perguntando do paizinho. Narcisa informa que o pai estava um pouco agitado. E logo a seguir, você vai ver no texto, Narcisa, como diz André Luiz, nos convidou a acompanhá-la. E minutos depois, estávamos diante de um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, confusa, assim, toda agitada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade do que simpatia. Procurei, entretanto, vencer as vibrações inferiores que me dominavam, a fim de observar acima de qualquer coisa, não é? Acima do sofredor, o irmão espiritual. Porque nós temos, queridas irmãs, queridos irmãos, aquela tendência, não é? De não gostarmos da pessoa, de não irmos com a cara dela, e a partir de então a gente, não é? Fica com raiva. De tudo que a gente olha para aquela pessoa já não vai com a cara. André Luiz, vendo aquela aparência estranha, aquela aparência rude, naturalmente identificou a tendência de ver ali um velho antipático, mas mudou o pensamento. Vejam só como é importante. Esta é uma das revelações que André Luiz nos faz. Nosso pensamento, se muda o seu rumo, altera a nossa reação emocional em relação àquela pessoa. Então André conta que ele, assim que ele mudou e passou a ver, passou a mentalizar aquele homem como um irmão espiritual infeliz, ele diz, veja o texto,
desapareceu a impressão de repugnância, acelerando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como eu deveria ter chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio, deveria ser horrível o meu semblante desesperado. Quando examinamos então a desventura de alguém, lembra André, nós lembramos das nossas deficiências. E aí existe nesse momento sempre um lugar para o amor fraterno no nosso coração. Chegou a filha. A filha dirigiu-se ao pai. Mas o que aconteceu? O velhinho não teve nenhuma palavra de ternura para com a moça. Mesmo sendo carinhosa, mesmo sendo generosa, como o seu olhar, que evidenciava aspereza e revolta, ele semelhava-se a uma fera que estava enjaulada. E ela então, dirigindo-se ao pai, está tentando convencer o velhinho a atuar de uma forma, a perdoar as agressões de que foi vítima. Papai, o senhor está melhor? Ela pergunta. Com muito carinho, ela demonstra esse amor de filha. E o velho grita em voz estentórica, em voz metálica: não posso esquecer o infame, não posso descansar o meu pensamento. Aí eu ainda vejo ao meu lado, me dando veneno mortal, fala o velhinho. E a moça, acabrunhada, triste, diz: papai, não diga isto. Lembre-se de que Edilberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho! Gritou o infeliz. Nunca, nunca aquele demônio, meu filho. Ele é um criminoso sem perdão, filho do inferno. Olha só. O velho estava desesperado, de raiva, fulo da vida. Paulina falava com calma, procurava ser carinhosa, procurava envolver o velhinho em uma atmosfera generosa, com os olhos cheios de água. Mas ela argumentava: papai, vamos pensar na lição de Jesus, que nos recomenda que nos amemos uns aos outros. Vamos atravessar as experiências da terra para adquirirmos o verdadeiro amor do Espírito. Nós precisamos fazer isto. E então, Paulina continua argumentando, como você verá no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e você vai ver quantas coisas importantes ela vai dizer para o seu genitor. Fique conosco. Estamos voltando com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Hoje o capítulo é o capítulo 30, Herança e Eutanásia. Já vimos Paulina conversando com o pai. O pai está revoltado com um dos filhos, Edilberto, a quem ele acusa de ser assassino, de ser o indivíduo que fez com que ele morresse, que ele acabasse a existência em situação difícil, e ele carrega-se de ódio. E a filha Paulina está tentando convencê-lo a não agir deste modo, a não ter raiva daquele ser que, na verdade, chegou à família como filho de carne e osso para que eles se entendessem. Não é apenas para que comessem a mesma comida, que dormissem debaixo do mesmo teto. A família é um cadinho, aquele crisol, aquele recipiente onde os produtos químicos se misturam, onde se derrete o ferro, se derrete o chumbo, em altas temperaturas, ali se misturam para que se harmonizem. Então, você vai ver aí ela argumentando com o pai. E ela diz assim, olha o texto, acompanhe conosco. Perdoe Edilberto, papai. Procure sentir nele, não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Eu estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, olha gente, vamos fazer uma pausa aqui. O velhinho estava desencarnado, estava na cidade nosso lar, estava sendo amparado em uma das câmaras de retificação. E olha, ela diz, daqui deste leito, papai, você envia, você envolve todos os nossos em fluidos de amargura, de incompreensão. E eles, lá na terra, fazem a mesma coisa que o Senhor. O pensamento, em vibrações muito sutis, chega até o alvo, por mais distante que esteja. A troca de ódio
e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe, veja só o que aconteceu com ela. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústias. Amália e Cacilda entraram em luta judicial contra Edelberto e Agenor, seus dois irmãos, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor juntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se a sua mente vigorosa, papai, não estivesse mergulhada nos propósitos de vingança. Aqui nós o vemos em estado grave. Na terra, mamãe louca e os outros irmãos, os outros filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, diz Paulina, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros na época. Não é? Cruzeiros daquela época. Vamos pensar em reais hoje. Uma fortuna de 1.500.000 reais. E o que vale isso? Pergunta Paulina. O que vale isso tudo, papai? Esse 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, você que está em casa, que às vezes conhece situações parecidas com esta. O que vale tanto dinheiro quando existe tanto ódio? E então, se não há um átomo de felicidade para ninguém, do que vale essa dinheirama toda? Aí o velhinho, não é, tocado na questão do patrimônio, achando que ele fez muita coisa, ele diz, tentando argumentar, mas eu leguei um enorme patrimônio à minha família, desejando que todos ficassem bem de vida. É, o bem-estar de todos, né? Mas Paulina não deixou o velhinho terminar, não. E aí começa a explicar essas coisas importantes. Olha, nem sempre sabemos interpretar aquilo que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, lhes garantindo a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos juntar o dinheiro por espírito de vaidade e de ambição. Queremos viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros aqueles que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos aos outros os nossos caprichos. Afastamo-nos dos serviços do Pai. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta, Pai, simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural, diz Paulina, não é? É natural que às vezes a gente precise juntar um pouco, ter uma previdência, pensando no amanhã. É natural isto. Agora, e é também importante lembrarmos que nós somos mordomos e que devemos contribuir de maneira responsável. Que nós saibamos administrar com sabedoria. Agora, ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Esse gênero de vida, Pai, arruinou nossa casa. Em vão, no outro tempo, eu tentei levar um socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e a mamãe se sacrificavam para aumentar os ganhos, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil. E como preguiçosas da banalidade social, encontraram outros. Olha como é fácil encontrar gente que quer tirar uma boquinha, não é? Que quer aproveitar o golpezinho do baú. Encontraram outros. Quem? Outros ociosos. Que as desposaram, que se casaram com elas, justamente com o objetivo das vantagens financeiras. Em contrapartida, Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, mas esqueceu-se por completo da medicina e só a exerceu de longe em longe, como o trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos os seus filhos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. E quando a coisa doeu na consciência do velho, o que ele voltou a fazer? Maldito Edelberto, maldito, filho criminoso, ingrato, me matou sem piedade. Quando ainda eu precisava regularizar minhas disposições testamentárias, malvado, malvado, continuava gritando o homem.
difícil de entrar na cachola de uma pessoa, não é? A filha então diz a ele: cale-se, papai. Tenha compaixão do seu filho, perdoe, esqueça. Mas ele continua a praguejar, a praguejar. Então, Narciso olhou para ela e disse: olha, espera um pouquinho, não adianta nada. Ele está perturbado. Não adianta, Paulina. Vamos pedir a Salúcio que socorra o doente. E é isso que nós vamos falar a você agora. Espera um pouquinho, não vai embora. Daqui a pouco a gente volta para terminar este capítulo 30, Herança e Eutanásia. Fique conosco. Estamos de volta com o Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Hoje, o capítulo 30, Herança e Eutanásia. Herança, uma coisa que às vezes a gente pensa tanto, né? Seria tão bom ganhar um dinheirinho, uma herança de alguém. Ai, meu Deus do céu, por que eu não tenho essa sorte? Ou então as pessoas dizem assim: ai, não, eu vou juntar bastante para deixar uma boa herança para os meus filhos. Depois que a Paulina saiu da presença do pai, se despediu agradecida, Narcisa disse bondosa, falando da herança: os casos de herança, em geral, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários, aos que fazem a herança e aos que recebem. Neste caso, porém, nós não vemos só isso, nós vemos a eutanásia. Eutanásia é a boa morte, aquele momento em que a pessoa pensa: ai, está sofrendo tanto, vamos atenuar o sofrimento. E olha só o que acontece. A ambição do dinheiro criou, diz Narcisa, criou na família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Olha só que verdade, querido ouvinte, querido telespectador. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no pai, quase moribundo, a chamada morte suave. Esforçamo-nos por evitá-lo, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar a morte por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E como um gesto expressivo, Narcisa terminou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformarmos-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Já imaginaram que tristeza? Um filho, vendo o pai moribundo, com a desculpa de ter compaixão, acelera a morte, na verdade, com a intenção de logo entrar na posse da dinheirama do velho. Como as pessoas às vezes se dirigem a estas almas no fim da vida, né? Velho, morre logo, velho. Está aí tomando o nosso tempo, nos desgastando, temos que gastar dinheiro com médico, hospital. Ah, morre logo. Deixa logo para nós as coisas. A eutanásia, como uma atividade, é condenada pelas leis do universo. E a doutrina espírita nos explica por quê, como você pode ver agora. O espírito que recebe esta dose, na verdade, ele é assassinado. E sabendo quem o fez, ele naturalmente vai se voltar contra aquele agente. E se for um espírito pouco elevado, vai odiar, mesmo que seja o próprio filho. E naturalmente, os dardos mentais emitidos do pai para a família e da família contra o pai, produziram todo este processo, fomentando a ambição, fomentando aquele apego, fazendo com que duas irmãs, casadas com dois ociosos, interesseiros, achando-se prejudicadas, entrassem na justiça para brigar com os outros dois irmãos, entre os quais está Edelberto. Tudo por quê? Porque o ódio enraizado nas questões de patrimônio fizeram deles adversários, quando poderiam estar vivendo
uma experiência generosa com a riqueza que foi deixada. Infeliz, triste, a mulher do velhinho acabou perdendo o juízo, porque ela também estava lendo a mesma cartilha que o seu marido, gostava das mesmas coisas, e acabou vitimada por esse mesmo processo. Já pensou quantos dissabores, quantas coisas ruins nós criamos para nós mesmos, para os entes queridos que ficam na terra, só por estarmos apegados a coisas, a pedaços de papel, a objetos? E se você deseja sair da terra para um lugar melhor, lembre-se que tudo isto é peso, tudo isto é amarra, tudo isto é uma situação que dificultará a sua elevação, porque o apego nos prende à dimensão material da vida. E não adianta estar em nosso lar. Ele estava em nosso lar perturbado, estava em nosso lar com situação de ódio no coração, vibrando contra os seus parentes, mas estava em desequilíbrio, estava recluso, estava como que arquivado ali num quarto que era uma forma de preservá-lo. Agora, não há dúvida que não faltava a ação divina para tentar ajudá-lo. Paulina estava lá, tentando salvar o pai, salvar os irmãos, salvar a mãe, com a coerência do amor, com a coerência do perdão, com o entendimento das coisas nobres da vida. Já pensou você que está brigando por pedaços de pano, por coisas que são tão transitórias ou mais transitórias do que qualquer vida física? Já pensou? Se você abre mão, se você releva, se você aprende a dividir, se você compartilha, quantas vantagens você não haverá de ter como espírito? Porque quando você morrer, todo o seu patrimônio vai ficar, mas você continua vivo. Pode pegar um fogo lascado e queimar tudo, mas você continua vivo. Podem vender tudo, podem jogar e perder tudo no jogo, mas você continua vivo e livre destes resultados tristes. Senão você será perseguido por todas as coisas que ficaram na terra e terá vontade de tomar conta disto. Vai ficar assombrando sua casa, seu chinelo, seu sapato, sua roupa. Já pensou você, assombração de guarda-roupa? Já pensou você, assombração de veículo? Ah, sai dessa. É isso que os espíritos estão explicando. A herança e a eutanásia são duas coisas muito, muito sérias. E nós devemos aprender a trabalhar com isso para não sermos vítimas de uma coisa que chamamos de previdência e de outra coisa que chamamos de compaixão para aquele que está sofrendo. Quando na verdade é apenas egoísmo mesmo, funcionando bem disfarçado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, pelos seus e-mails. Assista os outros capítulos. Na próxima semana, contamos com você para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Muito obrigado e muita paz.